Olá pessoal do sexto ano, vamos então aí iniciarmos o nosso livro 2, né? Voltamos aí com as nossas aulas remotas, tivemos o nosso primeiro encontro lá na nossa sala de aula, através do portal do Google Meet, né? E nós abordamos lá na nossa aula remota, né? O capítulo 6, que faz parte do livro 2, né? No capítulo 6 aí foi abordado o Nordeste, a nossa primeira parte. Lembrando aí que o Nordeste ele vai ser fragmentado em 2 capítulos, assim como as demais regiões. Então nós temos 5 regiões e temos cada região 2 capítulos, né? Sempre, inicialmente, nós vamos trabalhar o processo histórico daquela região, para depois aí nós entrarmos no processo fitogeográfico, que é a questão de relevo, clima, vegetação, certo? Nesse capítulo 6 aí, foi primordial nós começarmos a trabalhar com ele, porque vai dar início como houve a ocupação inicial do Brasil, já que o Brasil ele começou a ser ocupado inicialmente, né, e primeiramente pela região Nordeste, tá? Então, nós temos aí como principal título, né, Nordeste, a primeira região a ser ocupada. A região essa é importantíssima para o desenvolvimento econômico do Brasil naquela época do período colonial até os dias atuais, certo? Vamos lá, então, trabalhar com o Nordeste, né? O que é que nós temos aí? Fazendo um grande resumo, a região Nordeste ela vai ser fragmentada em 9 estados, né? Esses estados aí eles vão possuir certas características diferenciadas, como é o caso aí territorial mesmo. Alguns estados são maiores, alguns estados são menores. Nós temos aí estado maior a Bahia, estado menor o Sergipe, né? Também nós temos diversas populações diferenciadas em seus territórios aí, e é bom falar que a região Nordeste ela vai ser constituída pela a etnia denominada pardo. E quem são os pardos, né? Os pardos são descendentes aí de uma miscigenação entre o branco e o negro, mais precisamente, né? Nós temos aí também uma grande maioria de brancos, uma minoria aí de negros e uma minoria ainda mais de indígenas nessa região Nordeste, tá? Então nós temos essa expansão aqui da região Nordeste e essas características gerais da região Nordeste também. E lembrar também que das 9 cidades que são as capitais dos estados, 8 delas são litorâneas. Apenas Teresina, no Piauí, não é litorâneo. Mas as demais capitais aqui dos estados, como vocês podem observar no livro de vocês, né, são capitais litorâneas, ou seja, são banhadas pelo Oceano Atlântico. E o que é que nós temos aí? Como é que tudo começou essa questão aí da ocupação do Nordeste? Nós temos aí, ó, Portugal e Espanha lá no século XV. O século XV vai ser marcado inicialmente pelo período denominado Grandes Navegações. O período das Grandes Navegações é iniciado por Portugal, Espanha e também por Inglaterra, né? Esses 3 países aí, que são denominados de reinos, de impérios, eles começam a procurar novos caminhos, eles começam a procurar aí novas rotas comerciais e procuram aí expandir o comércio, até porque naquela época o comércio estava em sua expansão e eles queriam procurar novas mercadorias para desenvolver o comércio naquela região também. O que é que eles vão então entrar de encontro? Eles vão desenvolver uma rota essa aí que, ao invés de eles entrarem pelo mar Mediterrâneo e saírem no mar Vermelho, eles vão dar a volta em todo o continente africano. Essa volta ao continente africano aí vai ter como resultado um desvio até chegar à região das Américas. Ao invés de ele pegar a região que é as Índias, né, a região leste, ele entra para a região oeste, tá? Ele chega aqui no Brasil, na costa litorânea, né, precisamente na costa baiana, que hoje é Porto Seguro, em 22 de abril de 1500. Né? Pedro Álvares Cabral, que era o líder da expedição exploratória, e sua frota avistaram terras desconhecidas e ali começaram os primeiros contatos com os indígenas. Como foi falado nas aulas anteriores, esse contato entre os brancos europeus e os indígenas americanos, né, ou os ameríndios americanos ou os nativos americanos, teve como principal consequência uma grande mortalidade, né? Houve aí uma dizimação de várias etnias nesse primeiro contato. Contato esse que
trouxe com o homem branco uma grande quantidade de vírus mortais que, para os indígenas que não tinham esse contato, não tinham anticorpo suficiente, acabaram aí matando várias tribos indígenas com apenas uma gripe, né? Então nós temos aí essa grande mortalidade, né, de indígenas com esse primeiro contato com os europeus, e nós temos também uma escravização e uma grande mortalidade também através de conflitos por regiões, né? Porém, né, a Cabral então avisa a sua chegada ao rei, né, e o descobrimento aí de novas terras, que o rei, no caso, era Dom Manuel I, tá? E parte para as Índias, ou seja, ele chega na região que hoje é o Brasil, avisa lá o rei que ele chegou em uma nova região antes desconhecida e passa então a voltar para as Índias, né? Pega outra rota aí e vai para a Índia. De 1500 a 1530 inicia o processo de exploração do pau-brasil, porque assim que eles entram naquela região, percebe que não há grande quantidade de materiais ou de especiarias que eles estavam procurando, né, como é o caso do cravo da Índia, de temperos e similares. Percebe também que não há grandes quantidades ou nenhuma quantidade de metais preciosos, e a principal coisa que chama a atenção deles na costa litorânea é a grande quantidade de pau-brasil, né? Pau-brasil esse que ele vai ser bastante rico e bastante procurado na região da Europa, devido à o seu tom de caule, que vai fazer com que haja um tingimento aí dos tecidos para naquela região. Então vai iniciar o sistema mercantilista, né? O primeiro nome que vai dar ao capitalismo comercial, né, com a evolução do comércio naquela época ali, surge então o sistema capitalista, que é denominado de sistema mercantilista ou sistema mercantil, primeira fase do capitalismo, que vai do século XV, época das grandes navegações, até o final do século XVII, iniciando aí o século XVIII, que vai dar o início aí das grandes industrializações. Então nós temos naquele período aí o denominado a colônia, no caso o Brasil, e metrópole e Portugal, né? Colônia Brasil, metrópole Portugal. O que é que nós temos aqui? O chamado Pacto Colonial. O que seria esse Pacto Colonial? Seria um acordo feito entre a colônia e a metrópole, de ambos terem aí uma troca comercial somente em si, ou seja, a colônia era automaticamente proibida de fornecer matérias-primas para outro tipo de metrópole, como é o caso de Espanha, como é o caso de Holanda, como é o caso aí da Inglaterra, e também era proibida de comprar mercadorias de outras colônias, além de Portugal. Então esse pacto fez com que o Brasil ficasse restringido, a colônia brasileira ficasse apenas restrita a ter relações econômicas com a metrópole, que era Portugal, ocasionando aí um grande desenvolvimento e um grande diferencial econômico da colônia para a metrópole, tá? Então já começa aí as desigualdades existentes no Brasil nessa época. O que é que nós vamos ter aí, né? O pau-brasil, como a gente já sabe, é uma árvore típica brasileira e árvore típica da Mata Atlântica brasileira também, né? Já que é da Mata Atlântica, então o pau-brasil, ele pegava toda a região que vem desde o Rio Grande do Norte até a região da Bahia. Essa região que hoje é composta por grandes quantidades de plantação, como é o caso da cana-de-açúcar, era uma região que tinha uma grande quantidade aí de pau-brasil, que infelizmente foi extraída, não foi reposta aí pelos colonizadores, né? Essa grande exploração aí fez com que a Mata Atlântica brasileira perdesse uma grande quantidade de vegetação. Vegetação essa aí que nós podemos perceber que é a mais prejudicada atualmente, a nossa Mata Atlântica, tá? O que é que acontece aí, né? Se os indígenas moravam naquela região que é a Mata Atlântica e tinham pau-brasil,
começa então o conflito entre os colonizadores e contra os indígenas, já que os colonizadores estão invadindo aquela região dos indígenas aí. Começa uma grande mortalidade de indígenas. Lembrando que houve o primeiro momento deles, né, que foi o momento de dizimação, esse momento aí de gripe que eles pegaram, doenças que eles pegaram, vida dos portugueses, e a segunda onda aí de mortalidade dos indígenas foi através dos conflitos pelas terras aí que os colonizadores estavam invadindo, retirando e destruindo. Os colonizadores aí desenvolveram feitorias. O que eram feitorias? Feitorias eram regiões que eles estocavam o pau-brasil para esperar uma grande frota aí vir pegar e levar de volta para Portugal. Então, feitorias, né, eram, digamos assim, grandes fortificações que eram locais onde eles colocavam pau-brasil como um certo tipo de estoque. Utilizando a mão de obra dos nativos indígenas, né, já que naquela época os indígenas trabalhavam para os colonizadores em troca aí de escambos, que é o que? Espelho, pente ou outra coisa semelhante. Alguns objetos aí que eles não tinham noção de que existia. Porém, né, logo após eles começaram a ficar desgostosos, eles ficaram querendo novidades e não tinham novidades, então eles se recusavam a trabalhar. Porém, eles começaram a ser escravizados nessa época aqui. Começou então a escravização dos indígenas logo após o período aí de escambo. E o pau-brasil, né, tem essas grandes utilidades atualmente, mas antes era apenas para fazer o tingimento dos tecidos. É por isso que a corte de Portugal e a corte de outros países utilizavam o vermelho para empoderamento da classe, né, para mostrar aí que existia sim uma grande riqueza naquela região, uma grande riqueza naquela classe social, que era a corte e os seus membros da corte que utilizavam o vermelho, certo? Logo após o pau-brasil, né, se você vai fazer uma grande retirada aí de pau-brasil, obviamente você vai ter que repor aquele Brasil, fazer um reflorestamento, mas não existia essa preocupação. Então o pau-brasil ele foi, digamos que extinto na região litorânea brasileira, a Mata Atlântica brasileira. E o que deveria então ser feito para continuar tendo uma grande economia no Nordeste naquela época ali, né? Eles perceberam que aquela região Nordeste tinha um clima, digamos que quente, e havia também uma grande umidade, né? Havia uma grande quantidade de chuvas estocando naquela região, uma grande quantidade de chuvas proveniente para aquela região. Então houve uma combinação perfeita entre o clima, a quantidade de chuva que cai naquela região e o solo, né? Que o solo é considerado como solo massapê. É um solo escuro, rico em matéria orgânica e rico em nutrientes. Então, esse tripé de clima, quantidade de chuvas, né, apropriada e o solo fez com que houvesse um desenvolvimento da produção do açúcar, da cana-de-açúcar naquela região do Nordeste, tá? Lembrando aí que os portugueses já tinham conhecimento aí de trabalhar com a plantação do açúcar e os africanos que vieram para o Brasil forçadamente também tinham essa grande tendência técnica e experiência de trabalhar com as lavouras, tá? E foi desenvolvido aí um sistema denominado sistema latifundiário. Como é esse sistema latifundiário, né? Como nós já falamos nas aulas anteriores, quando nós trabalhamos com agricultura, o sistema latifundiário, denominado de plantation, é desenvolvido por grandes quantidades de terras, ou seja, grandes extensões de terras denominadas de latifúndio, cultivado apenas uma cultura, né, que no caso era a cana-de-açúcar, cultivada em grandes extensões de terras. Como nós podemos observar, saindo daqui de Irapiraca para Maceió, um grande território aí que tem apenas uma cultura, que é a cana-de-açúcar. A mão de obra naquela época era a mão de obra escrava, né? Os escravos africanos que trabalhavam naquela região. E todo o açúcar que era desenvolvido naquela região do Nordeste, aqui na região Nordeste, era levada para Portugal. A grande maioria do açúcar era levado para Portugal, ou seja, mercadoria, para o mercado externo. Então aí nós temos 4 nomenclaturas que originam o denominado sistema de plantação plantation, como é latifúndio, monocultura, mão de obra escrava ou mão de obra barata atualmente, né? E o mercado externo, ok? Esses são aí os 4
os quatro tipos, as quatro nomenclaturas aí que originam a plantação, que é denominada de plantation, né? Mas nem só como era desenvolvida então a sociedade açucareira naquela época, né? A sociedade açucareira era praticamente rural. Não existia grandes cidades, apenas algumas vilas, já que a elite, né, já que os grandes plantadores de café, os donos dos os donos do açúcar, eles ficavam nas regiões aí que tinham que ter uma grande quantidade de terra. Essa sociedade era marcada com uma grande concentração de riqueza na zona rural, já que ficava lá a Casa Grande, as senzalas e as plantações do açúcar, né? O Nordeste passou a ser a região mais rica e a região mais desenvolvida do Brasil entre o século XV até o século XVIII, certo? A região mais rica do Brasil foi a região Nordeste entre esses séculos aí. Havia uma elite aí denominada por senhores de engenhos, que eram os donos das terras lá, e eram os donos aí das terras que desenvolviam o açúcar e exportavam o açúcar para o mercado interno. As suas famílias também faziam parte aí dessa elite, né? Além dessa sociedade aí, das famílias e da elite do açúcar, havia também os escravos, havia os indígenas e haviam também os colônios, que eram os pobres, europeus que vinham para tentar a vida no Brasil colonial, tá? Então a sociedade açucareira praticamente era denominada por senhores ricos, né, que eram donos dos cafezais, homens livres e pobres, que eram os colonos, escravos. Era uma sociedade totalmente patriarcada, ou seja, era comandada pelo chefe da família, que é o homem. Ele falava, ele mandava e ele comandava toda a região e a sua casa. Uma sociedade totalmente ruralista, né, já que a grande economia era voltada para a região rural. Forte influência do catolicismo, até porque o catolicismo naquela época era bastante fluente e o catolicismo, de certa forma, ele doutrinava toda a região, né? Fazia com que houvesse aí esse temor na religião católica. Ok? O que é que nós temos mais, né? Nem só de açúcar viveu o Nordeste, até porque o açúcar era desenvolvido na região entre o litoral e a zona da mata. Então, nem só de açúcar vive o Nordeste até os dias, naquele período aí, do século XV até o século XVIII. O que é que nós temos aí na região do interior? Nós temos o litoral e também nós temos o interior do Nordeste. No interior do Nordeste, né, do Agreste até o Sertão, foi desenvolvido aí a pecuária, ou seja, a criação de boi, a criação aí de cavalo, a criação de certos tipos de animais, né, que é a pecuária, lá na região do interior do Nordeste. Ok? Então foi desenvolvida aí a criação de animais esses aí que eram muito utilizados como transporte de mercadorias, transporte de pessoas e até mesmo utilizavam-se aí a sua carne, como é o caso da carne de boi, a carne bovina, o leite, entre outros, tá? E também foi desenvolvido o cultivo de algodão no fim do século XVII, entrando aí para o século XVIII. Por que houve a utilização do cultivo de algodão, né? Por que eles começaram a cultivar o algodão? Porque no século XVIII, no final do século XVII, entrando no século XVIII, inicia a primeira revolução industrial lá na Europa. E as primeiras máquinas que foram desenvolvidas na Europa naquela época eram máquinas de tecido, máquina têxtil. Desenvolve então a indústria têxtil. E para ter tecido, tinha que ter algodão. E como já havia algodão sendo cultivado aqui na região do Nordeste, para o algodão ser transformado nas roupas dos escravos, o algodão também foi uma grande matéria-prima exportada para fora do Brasil para fazer as peças de roupas lá nas indústrias têxteis daquela época. Então, houve não só a criação de animais através da pecuária lá no interior, mas também o cultivo de algodão no interior do Brasil, né, no interior da colônia do Brasil, que é o Nordeste, certo? E como é que o Nordeste está hoje, né? O Nordeste, até o século XVIII, não havia uma economia diversificada. O Nordeste apenas havia cultivo e criação de gado, ou seja, não havia essa grande diversificação econômica como existe nos dias atuais, tá?
O Nordeste aí gerou riqueza para a metrópole entre os séculos XVI até o século XVIII. Por quê? A partir do século XVIII, né, o açúcar decai, o valor do açúcar cai, as pessoas param de dar importância tanto ao açúcar, é descoberto o ouro na região sudeste, então o pessoal começa a migrar para a região sudeste e passa a ser uma região, até o século XX, esquecida, digamos assim, a região nordeste. As colônias eram periceiros de engenho e suas famílias perpetuando, né? Ou seja, as colônias, a região lá do Nordeste, era uma colônia que passava de pai para filho, né? Era uma questão de pai para filho, vamos dizer assim, né? Era uma coisa hereditária, certo? Passava-se de pai para filho as colônias. Lembram lá quando nós vimos a questão das capitanias hereditárias, ou seja, não podia vender, apenas passar de pai para filho. Então, aquelas colônias eram colônias hereditárias, né? Passava de pai para filho. Havia uma grande concentração de terras, né? Uma grande família era detentora aí de uma grande quantidade de terra, surgindo aí concentrações de terras até os dias atuais. Nós temos também naquela época as famílias que era a elite, como possuíam um grande valor econômico, aquelas famílias, elas praticamente comandavam toda aquela colônia, tanto na forma econômica como na forma política. Quem é que comandava e descomandava aquela região? Até os dias atuais nós temos esse coronelismo atuando aqui no Nordeste, tá? E também houve o quê? Uma grande desigualdade social, não só naquele tempo, mas também nos tempos atuais, né? Nós temos aí também disparidade econômica, grandes quantidades aí de pessoas ganhando pouquíssimo e poucas quantidades de pessoas ganhando muito, tá? Então, essas desigualdades sociais, desigualdades econômicas, desigualdades regionais, elas começam a ser expostas, começam a ser originadas logo no início aí do século XVI até o século XXI, no momento que nós estamos hoje, certo? Como é o PIB do Nordeste atualmente? O PIB do Nordeste atualmente é, em sua maioria, voltada para o terceiro setor da economia, ou seja, escolas, hospitais, bancos, comércio, todo esse setor aí vai entrar para o nosso terceiro setor da economia aqui. O segundo setor que mais cresce aqui no Nordeste é o setor secundário, desenvolvido principalmente por indústrias. E, atualmente, o setor terciário, né, que seria, aliás, o primário, que seria esses 11% aqui, é um dos setores que menos cresce aqui no Nordeste e também um dos setores que menos emprega mão de obra para desenvolver, tá? Mão de obra aí para trabalho, ok? O que está acontecendo atualmente, né? Entrando aí no século XX, século XXI, a região denominada Vale do Rio São Francisco, que é uma região que fica entre os estados da Bahia e de Pernambuco, entre a cidade aí de Juazeiro e Petrolina, foi desenvolvido aí um sistema de irrigação sistemática. Esse sistema de irrigação aí foi desenvolvido graças a grandes obras de engenharia feitas pela Chesf, entre outras empresas aí, que levou água para aquela região do Baixo São Francisco, fazendo com que houvesse, né, como é uma região de alta altitude, o clima lá não é tão severo como as regiões do sertão do Nordeste. Então o clima lá é mais ameno. Esse clima ameno, com a junção de grandes quantidades de água potável disponível, fez com que houvesse uma grande disponibilidade e diversificação do cultivo de certos frutos tropicais daquela região, principalmente da uva, que foi desenvolvida naquela região, o grande sistema de vinícola na região do Vale de São Francisco, tá? Então nós temos aí uma grande quantidade de frutas que estão sendo desenvolvidas atualmente e sendo exportadas lá para a região, lá na região do Vale de São Francisco, que é a região do sertão. Temos também uma grande criação e diversificação do cultivo de animais, né? A pecuária não fica só apenas com a criação de gado e a criação de cavalo, né? Mas também de cabritos, de ovinos e de outros tipos, como é o caso de bode, tá?
Nós também temos aí uma grande diversificação de crustáceos, como é o caso de lagosta, de siri e até mesmo de camarão na região litorânea. Nós também temos uma grande diversificação turística aqui no Nordeste, que o Nordeste é uma das regiões onde o pessoal procura mais para fazer turismo, principalmente na época do verão, né, que temos aí praias super aquecidas. Nós temos aí também uma grande exploração de petróleo e sal marinho, além também de uma grande infraestrutura em maquinário e polos tecnológicos, como é o caso do polo tecnológico lá do Recife, ok? Além disso aí, nós temos uma grande pluralidade cultural que herdamos não só dos europeus, mas também dos indígenas e também dos africanos, como é o caso aqui da questão arquitetônica, né, dessa região da Bahia, desenvolvida principalmente pela arquitetura europeia, arquitetura essa que vem dos portugueses. Temos aqui na região do Recife, no caso ela foi ocupada pelos holandeses em um certo período aí da história, que tem no livro de vocês, que vocês leram aí. Nós temos a ocupação holandesa no Recife, que trouxe essa arquitetura holandesa. Nós temos também as festividades juninas, né, fazendo com que haja aí essas festas juninas que infelizmente nós não iremos ter esse ano devido à pandemia. As festividades religiosas também que herdamos lá dos portugueses. E também nós temos o cordel, uma grande literatura típica do Nordeste aí vista no mundo inteiro, ok? Então toda essa pluralidade cultural é típica da região Nordeste. Para finalizarmos aí, vocês têm a página 15 até a página 19 para concluir as atividades aí que ficaram na aula passada, né? Então, na próxima aula nós nos veremos e o próximo vídeo continuaremos aí com a região Nordeste, porém com a questão mais física, certo? Até mais!